Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. STF suspende execução obrigatória de emendas das bancadas de estados e municípios. O Supremo Tribunal Federal suspendeu de forma liminar norma do Estado de Mato Grosso que determinava a execução orçamentária obrigatória de emendas apresentadas por bancadas e blocos parlamentares da Assembleia Legislativa. A decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli em 3 de novembro atendeu a pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade ADI 7807 e ainda será submetida à análise do plenário da Corte. Na decisão, o ministro Toffoli destacou que a Constituição Federal prevê execução obrigatória de emendas parlamentares apenas no âmbito da União, ou seja, no Congresso Nacional, compreendendo a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. De acordo com o magistrado, a figura da bancada parlamentar possui um sentido restrito e específico, relacionado à representação de estados e do Distrito Federal no Parlamento Federal, o que não se aplica às assembleias legislativas ou câmaras municipais. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, explicou que a decisão reforça a interpretação de que o conceito de bancada para fins de emendas impositivas não pode ser aplicado a estados e municípios. Segundo a entidade, a Constituição Federal estabelece o princípio da simetria entre as esferas de governo, mas isso não significa que todos os mecanismos do processo legislativo federal possam ser reproduzidos em âmbito estadual ou municipal. Na prática, as assembleias e câmaras locais possuem bancadas formadas por partidos políticos e não por representações de entes federados, como ocorre no Congresso Nacional. Por isso, segundo a CNM, aplicar a mesma lógica das emendas impositivas de bancada nessas esferas fere o equilíbrio entre os poderes e a autonomia do Executivo para o planejamento orçamentário. O ministro Toffoli também estendeu o raciocínio à esfera municipal, ressaltando que as câmaras de vereadores não possuem amparo constitucional para instituir emendas de bancada impositivas. Além do argumento jurídico, o ministro citou dados de um estudo da CNM divulgado em maio deste ano, que revelou o agravamento da situação fiscal dos municípios brasileiros. De acordo com o levantamento, 54% das prefeituras encerraram o último exercício no vermelho, acumulando um déficit de 33 bilhões de reais, o maior da história. A liminar ainda será analisada pelo plenário do STF, que decidirá se a suspensão será mantida ou revogada. Enquanto isso, a execução obrigatória das emendas de bancadas em Mato Grosso permanece suspensa. A decisão é vista por especialistas e entidades municipalistas como um importante precedente para evitar que mecanismos previstos apenas na Constituição Federal sejam aplicados de forma indevida nos estados e municípios, o que poderia comprometer a gestão fiscal e o equilíbrio orçamentário das administrações locais. VAAT 2026. Secretaria do Tesouro Nacional divulga a lista final dos estados e municípios habilitados. A Secretaria do Tesouro Nacional, STN, divulgou o resultado final da habilitação dos entes federativos ao cálculo da complementação VAAT do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, para o exercício de 2026. Segundo o comunicado, apenas 26 entes não atenderam aos requisitos legais e, portanto, ficaram inabilitados para participar do cálculo da complementação da União via valor aluno ano total, o VAAT. De acordo com a STN, a Lei nº 14.113 de 2020, que regulamenta o novo Fundeb, determina que somente os entes que disponibilizarem corretamente seus dados contábeis, orçamentários e fiscais poderão receber a complementação VAAT. Essas obrigações estão previstas no artigo 163-A da Constituição Federal e no artigo 38 da Lei do Fundeb, reforçando a importância da transparência na gestão pública. A Secretaria ressaltou que o envio dessas informações não é uma novidade trazida pelo novo Fundeb. Tais exigências já constam em dispositivos como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a própria Constituição Federal. Os dados devem estar disponíveis na base do Tesouro Nacional para consulta pública e uso pelos órgãos de controle e pela sociedade civil. A análise definitiva quanto à habilitação para a complementação VAAT considerou os dados enviados pelos entes até 31 de agosto de 2025.
A nota técnica número 61.491 de 2021 da STN detalha os pré-requisitos obrigatórios para a habilitação ao VAT, entre os quais envio da matriz de saldos contábeis MSC de encerramento de 2023 dentro do prazo legal, detalhamento na MSC das receitas necessárias ao cálculo do Fundeb, existência de saldo maior que zero na natureza de receita 1.7.2.8.01.1.0, cota parte do ICMS, e garantia de que os dados da MSC de encerramento não sejam idênticos aos de outro município ou período. Com o objetivo de garantir a maior inclusão possível de entes federativos, a STN e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação promoveram ampla divulgação das regras e prazos, tanto no sistema Siconf quanto por e-mail e por entidades representativas, como através do portal Convênios da CNM e da Undime. O esforço de comunicação resultou em uma expressiva redução do número de entes inabilitados ao longo de 2025. O levantamento inicial, em abril, apontava 1.643 entes fora da habilitação, número que caiu progressivamente até chegar a apenas 26 na data final de 31 de agosto. Para cumprimento do parágrafo 4º do artigo 13 da Lei do Fundeb, a verificação final considerou também o envio dos dados educacionais de 2024 ao SIOP, o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. Foram considerados habilitados entes com dados transmitidos e validados por seus secretários de Educação e presidentes dos conselhos do Fundeb e entes com inadimplência suspensa por decisão judicial vigente, conforme a Portaria Conjunta FNDE/SEB-MEC número 15 de 2021, alterada pela número 1 de 2022. A STN destacou, por fim, que a habilitação é apenas um pré-requisito para a apuração dos valores do VAT, não significando garantia de recebimento da complementação da União. O cálculo do repasse depende de outros fatores, como os indicadores socioeconômicos e o valor aluno-ano consolidado por Estado e município. Com isso, o Tesouro Nacional reafirma o compromisso com a transparência fiscal, o fortalecimento da gestão educacional e a correta aplicação dos recursos públicos, pilares essenciais para a efetividade do novo Fundeb. Confira a lista definitiva de municípios habilitados para o cálculo da complementação VAT em portalconvênios.com. Projeto de lei exige medição da espessura do asfalto em obras públicas. Um novo projeto de lei em análise no Senado determina que licitações e contratos de obras públicas de pavimentação incluam equipamentos capazes de medir a espessura e qualidade do asfalto aplicado. Conforme a proposta, o órgão designado para a fiscalização da obra deverá realizar a verificação dessa espessura antes da liberação da via para tráfego e apresentar os resultados em relatório técnico. O projeto é de autoria do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais. O parlamentar destacou o caráter técnico e de fiscalização que o projeto pretende reforçar. Essa máquina mede o centímetro do asfalto. O que acontece muito quando ganha a licitação, na licitação coloca lá 3 centímetros, ganha com 3, mas a hora que executa a obra está com 1 centímetro. Então essa máquina é extremamente importante para a prefeitura fiscalizar, porque se é 3 centímetros, tem que ter 3 centímetros. A medida proposta é considerada importante por ampliar a transparência e o controle da qualidade nas obras públicas de pavimentação, especialmente no âmbito municipal. No entanto, não representa uma total novidade. Em pavimentações executadas com recursos de convênios e contratos de repasse firmados com a União, essa verificação da espessura e da qualidade do asfalto já é uma exigência obrigatória para a liberação da via e dos pagamentos às empreiteiras. A diferença é que, com a nova lei, a obrigatoriedade poderá também ser em obras realizadas com recursos próprios de estados e municípios, onde muitas vezes a fiscalização técnica é mais limitada. Segundo o texto do projeto de lei, o resultado das medições deverá constar em relatório técnico contendo identificação da obra e do contrato, data e local da medição, nome e registro profissional do responsável técnico pela fiscalização, parâmetros aferidos e conclusão sobre a conformidade do asfalto e assinatura dos responsáveis pela obra e pela fiscalização. Disposições semelhantes a essas apontadas no projeto de lei também já constam em portarias e normas federais que regulamentam o uso de recursos da União em convênios e contratos de repasse, como as emitidas pelo Ministério das Cidades, pelo DENIT e pelo antigo Ministério da Infraestrutura, que determinam a identificação e registro da obra. O pavimento de uma rodovia é formado por várias camadas sobrepostas, projetadas para garantir tanto resistência quanto conforto ao motorista.
Do ponto de vista estrutural, ele precisa suportar o peso constante dos veículos e resistir às variações climáticas, como calor intenso e chuvas. Já no aspecto funcional, que envolve o conforto e a segurança dos usuários, o pavimento deve oferecer uma superfície regular, evitar o desgaste excessivo dos pneus e a produção de ruído, além de permitir o escoamento adequado da água por meio de um sistema de drenagem eficiente para garantir boa aderência e prevenir derrapagens. Dados da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, na sua pesquisa de rodovias de 2024, mostram que apenas 7,5% das estradas do país são classificadas como ótimas. 40,4% estão em condição regular e 20,8% são consideradas ruins. Esses números mostram o tamanho do desafio para garantir a qualidade da pavimentação no Brasil. O texto do PL 5.577 de 2025 segue agora para análise das comissões do Senado. TCE-MG lança pós-graduação gratuita para capacitar servidores municipais. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais abriu inscrições para uma nova turma da pós-graduação em Finanças Públicas, oferecida gratuitamente pela Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo. De acordo com o edital número 2 de 2025, publicado pela instituição, as inscrições poderão ser feitas de 17 a 30 de novembro de 2025. A iniciativa tem como objetivo aprimorar a qualificação técnica dos profissionais que atuam na gestão pública municipal e reforçar o papel do tribunal como parceiro estratégico da boa administração. O TCE-MG informou que servidores de municípios com baixo ou médio índice de desenvolvimento humano, IDH, terão prioridade na seleção, medida que busca ampliar o alcance da capacitação e promover mais equilíbrio na distribuição de oportunidades entre as cidades mineiras. O curso tem enfoque prático e aborda temas centrais da administração pública, como planejamento orçamentário, controle interno, responsabilidade fiscal e gestão de recursos públicos. Com metodologia voltada à aplicação no dia a dia dos órgãos municipais, a pós-graduação pretende contribuir diretamente para a eficiência e transparência da gestão pública local. Com a iniciativa, o TCE-MG reforça seu compromisso com a formação continuada dos servidores municipais e com o fortalecimento das instituições públicas como pilares de uma gestão responsável e orientada ao interesse coletivo. O curso na modalidade à distância EAD disponibiliza 120 vagas voltadas a servidores das prefeituras mineiras. Serão selecionados os primeiros 120 candidatos inscritos que possuam diploma de graduação em nível superior e sejam servidores efetivos do Poder Executivo ou Legislativo de municípios mineiros com IDH classificado como baixo ou médio. Ao se inscrever, o participante concorda com as normas do edital e dos regulamentos específicos, incluindo a Resolução número 14 de 2011 e as portarias da Escola de Contas que instituem o Manual do Aluno EAD e o Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Embora o curso seja totalmente gratuito, o edital estabelece que, em caso de desistência após a matrícula ou cancelamento sem justificativa, o aluno deverá ressarcir o erário pelos custos correspondentes ao período cursado. A medida está prevista no regulamento da Escola de Contas e no termo de responsabilidade assinado pelo estudante no momento da matrícula. A lista contendo a ordem dos candidatos classificados será publicada no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no dia 5 de dezembro de 2025. As inscrições dos candidatos para fins de seleção serão feitas exclusivamente por meio eletrônico no período de 17 a 30 de novembro de 2025. Os links para inscrição e para acesso ao edital estão disponíveis em portalconvênios.com. Cefem, a ANM distribui mais de 547 milhões de reais a estados e municípios produtores. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, anunciou na quarta-feira, 12 de novembro, a distribuição de mais de 547.358.000 reais em recursos provenientes da compensação financeira pela exploração mineral, a Cefem, um tipo de royalty pago por empresas que exploram recursos minerais no país. O valor refere-se à arrecadação de outubro e será repassado ao longo de novembro dentro do cronograma regular da agência. Do montante total, mais de 109.471.000 reais serão destinados aos estados e ao Distrito Federal, enquanto quase 437.887.000 reais seguirão para os municípios produtores, que são diretamente impactados pela atividade mineral e, portanto, recebem a maior fatia da compensação.
Como já é tradicional pela força da atividade mineradora nessas regiões, Minas Gerais e Pará mais uma vez lideram o ranking dos estados que mais recebem recursos da Cefem. Os mineiros ficarão com 47,6 milhões de reais, impulsionados especialmente pela produção de minério de ferro. Já o Pará, cuja economia é fortemente vinculada à extração mineral, sobretudo na região de Carajás, receberá 39,7 milhões de reais. Outros estados também foram contemplados, ainda que com valores menores, refletindo a diversidade mineral do país, que vai do calcário à produção de ouro, nióbio, ferro, manganês, agregados e uma série de minérios estratégicos. A maior parte dos recursos segue para os municípios justamente onde as operações ocorrem. A Cefem se tornou uma fonte essencial de receita local, permitindo investimentos em infraestrutura, saúde, educação, mobilidade urbana e ações de mitigação dos impactos da mineração. Em municípios altamente dependentes da atividade mineral, o repasse mensal traz previsibilidade e capacidade de planejamento, especialmente em regiões que trabalham para diversificar sua economia e reduzir riscos associados às oscilações do mercado internacional de commodities. Além dos royalties da mineração tradicional, cresce no país o debate sobre o potencial brasileiro de produzir e transformar terras raras, um grupo de 17 elementos químicos essenciais para tecnologias de ponta, como carros elétricos, turbinas eólicas, smartphones, lasers, baterias e equipamentos militares. Segundo o professor Sérgio Michelon, coordenador do recém-criado INCT Matéria, Materiais Avançados à Base de Terras Raras, Inovações e Aplicações, os materiais de terras raras representam apenas 1% do valor total de um celular, o que pode parecer pouco, mas sem esse 1% não existiria o aparelho. Ele afirma que isso significa que as terras raras não estão no centro do debate por seu potencial financeiro, mas sim pelo seu valor estratégico. O Brasil possui algumas das maiores reservas do mundo, notadamente em áreas de Minas Gerais, Goiás, Bahia e Amazonas. Porém, ainda participa de forma limitada da cadeia global, dominada quase totalmente pela China. O professor Michelon aponta que hoje o país investe alto na formação do profissional, mas ele vai para o exterior por não encontrar mercado no Brasil. Ou seja, a empresa estrangeira recebe de graça um profissional altamente qualificado custeado por nós. Segundo o professor, é preciso criar condições que permitam a essas pessoas construir sua carreira aqui. Para mudar esse cenário, especialistas apontam a necessidade de 3 pilares. Primeiro, política pública consistente de longo prazo, incentivos à pesquisa geológica, industrialização local e desburocratização para a atração de investimentos são fundamentais para que o país avance além da exportação de minério bruto. Segundo, investimento em tecnologia e processamento. O processamento de terras raras é complexo, caro e exige domínio tecnológico. Sem isso, o país permanece dependente de importações. Universidades, centros de pesquisa e empresas nacionais precisam ser estimulados a atuar em parceria. E terceiro, o desenvolvimento de cadeias produtivas nacionais. Uma estratégia industrial clara pode gerar polos tecnológicos capazes de abastecer setores estratégicos como baterias, energias renováveis, defesa e semicondutores. Assim como ocorre hoje com a Cefem, a expansão da produção de terras raras com responsabilidade ambiental e governança pode fortalecer enormemente as economias locais. Alguns caminhos incluem atração de indústrias de beneficiamento e montagem que geram mais emprego e valor agregado do que a extração em si, formação de mão de obra técnica permitindo que a população local ocupe postos qualificados em química, engenharia e tecnologia, criação de ecossistemas de inovação com incubadoras, parcerias com universidades e startups ligadas a materiais avançados e planejamento urbano sustentável, utilizando receitas da mineração para infraestrutura duradoura, mobilidade, saúde e educação. Com reservas abundantes e potencial inexplorado, o Brasil pode assumir uma posição protagonista no mercado global de terras raras e, se houver visão estratégica, os maiores beneficiados podem ser justamente os municípios produtores, que terão condições de transformar a riqueza mineral em desenvolvimento permanente. Confira em portalconvenios.com a tabela completa da distribuição da Cefem. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!